Êxodo 25 a 27. O Senhor disse a Moisés: Diga aos filhos de Israel que me tragam uma oferta, de todo homem cujo coração o impelir a dar, dela recebereis a minha oferta. E esta é a oferta que recebereis deles: ouro, prata e bronze, estofo azul, púrpura e carmesim, linho fino e pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, peles de animais marinhos e madeira de acácia, azeite para a iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Segundo tudo o que eu lhe mostrar como modelo do tabernáculo e modelo de todos os seus móveis, assim mesmo vocês o farão. Também farão uma arca de madeira de acácia, o seu comprimento será de 2,5 côvados, a sua largura, de 1,5 côvado, e a sua altura, de 1,5 côvado. Você a revestirá de ouro puro, por dentro e por fora a revestirá e fará sobre ela uma moldura de ouro ao redor. Fundirá para ela 4 argolas de ouro e as porá nos seus 4 pés, 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado. Fará também cabos de madeira de acácia e os revestirá de ouro. Passará os cabos pelas argolas nos lados da arca, para se levar por meio deles a arca. Os cabos ficarão nas argolas da arca, não se tirarão dela. E você porá na arca o testemunho que eu lhe darei. Fará também um propiciatório de ouro puro, o seu comprimento será de 2,5 côvados, e a sua largura, de 1,5 côvado. Fará 2 querubins de ouro batido os fará, nas 2 extremidades do propiciatório. Faça um querubim numa extremidade e o outro querubim na outra extremidade, de uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório, estarão de frente um para o outro, com o rosto voltado para o propiciatório. Você porá o propiciatório em cima da arca e dentro da arca porá o testemunho que eu lhe darei. Ali eu me encontrarei com você e, de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei com você a respeito de tudo o que eu lhe ordenar para os filhos de Israel. Também fará uma mesa de madeira de acácia, o seu comprimento será de 2 côvados, a sua largura, de 1 côvado, e a sua altura, de 1,5 côvado. Você a revestirá de ouro puro e lhe fará uma moldura de ouro ao redor. Também fará para ela uma borda de 4 dedos ao redor e fará uma moldura de ouro para essa borda ao redor. Também fará para ela 4 argolas de ouro e as porá nos 4 cantos, que estão nos seus 4 pés. Perto da borda estarão as argolas, como lugares para os cabos, para se levar à mesa. Fará, pois, esses cabos de madeira de acácia e os revestirá de ouro, para que por meio deles se leve à mesa. Também fará os seus pratos, as suas colheres, as suas galhetas e as suas taças com que se hão de oferecer as libações, de ouro puro os fará. E sobre a mesa você porá os pães da proposição diante de mim continuamente. Fará também um candelabro de ouro puro, de ouro batido se fará o candelabro, o seu pedestal, a sua haste, os seus cálices, as suas maçãs e as suas flores formarão com ele uma só peça. 6 braços sairão dos seus lados, 3 braços do candelabro de um lado e 3 braços do candelabro do outro lado. Num braço haverá 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçã e uma flor, e no outro braço, 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçã e uma flor, assim serão os 6 braços que saem do candelabro. Mas na haste central do candelabro haverá 4 cálices com formato de amêndoas, com suas maçãs e suas flores. Haverá uma maçã debaixo de 2 braços que saem dela, e outra maçã debaixo de 2 braços que saem dela, e ainda outra maçã debaixo de 2 braços que saem dela, assim se fará com os 6 braços que saem do candelabro. As suas maçãs e os seus braços formarão com ele uma só peça, tudo será de uma só peça, de ouro puro batido. Também fará as suas 7 lâmpadas, as quais se acenderam para iluminar o espaço diante dele. As suas tesouras de cortar pavios e os seus cinzeiros serão de ouro puro. De 1 talento de ouro puro se fará o candelabro com todos estes utensílios. Olhe e faça tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte.
Faça o tabernáculo com 10 cortinas de linho fino retorcido, de estofo azul, púrpura e carmesim, com querubins, obra de artista, você as fará. O comprimento de cada cortina será de 28 côvados, e a largura, de 4 côvados. Todas as cortinas terão a mesma medida. 5 cortinas serão ligadas entre si, e as outras 5 serão ligadas umas às outras. Você fará laçadas de estofo azul na orla da última cortina de um dos grupos enlaçados, o mesmo fará na orla da última cortina do outro grupo enlaçado. 50 laçadas fará numa cortina e 50 laçadas fará na orla da cortina do outro grupo, as laçadas estarão contrapostas uma à outra. Fará também 50 colchetes de ouro e com eles ajuntará as cortinas uma à outra, e o tabernáculo será uma unidade. Fará também cortinas de pelos de cabra para servirem de tenda sobre o tabernáculo, 11 cortinas fará. O comprimento de cada cortina será de 30 côvados, e a largura, de 4 côvados, as 11 cortinas terão a mesma medida. Ajuntará 5 destas cortinas à parte e as outras 6 cortinas também à parte, e dobrará a sexta cortina na frente da tenda. Fará também 50 laçadas na orla da última cortina de um dos grupos enlaçados e 50 laçadas na orla da cortina do outro grupo. Fará 50 colchetes de bronze e os meterá nas laçadas, ajuntando assim a tenda, para que venha a ser uma unidade. Quanto à parte que sobrar das cortinas da tenda, a metade da cortina que sobrar penderá sobre a parte posterior do tabernáculo. Um côvado de um lado e um côvado do outro lado, no que sobrar no comprimento das cortinas da tenda, penderá sobre os lados do tabernáculo, de um lado e de outro, para o cobrir. Fará também uma cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho para a tenda e, por cima desta, uma cobertura de peles de animais marinhos. Fará também tábuas para o tabernáculo de madeira de acácia, as quais serão colocadas verticalmente. O comprimento de cada tábua será de 10 côvados, e a largura, de 1,5 côvado. Cada tábua terá 2 encaixes para serem ligados um ao outro, assim você fará com todas as tábuas do tabernáculo. Fará as tábuas para o tabernáculo da seguinte maneira: 20 tábuas para o lado sul. Fará também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. Também para o outro lado do tabernáculo, o lado norte, fará 20 tábuas, com as suas 40 bases de prata. Para o lado posterior do tabernáculo, para o oeste, fará 6 tábuas. Fará também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, na parte posterior. Elas estarão separadas embaixo, mas em cima se ajustarão a uma só argola, assim se fará com as 2 tábuas, elas formarão os 2 cantos. Assim haverá 8 tábuas com as suas bases de prata, a saber, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Fará também travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo e 5 travessas para as tábuas do lado posterior, para o oeste. A travessa central passará pelo meio das tábuas, de uma extremidade à outra. Você revestirá as tábuas de ouro e fará de ouro as suas argolas, como lugares para as travessas, e também revestirá as travessas de ouro. Então levantará o tabernáculo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Fará um véu de estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, com querubins, obra de artista, ele será feito. Você o pendurará sobre 4 colunas de madeira de acácia, revestidas de ouro, os seus ganchos serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Pendurará o véu debaixo dos colchetes e trará para lá a arca do testemunho, para dentro do véu, o véu separará para vocês o lugar santo do lugar santíssimo. Você porá o propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. Fora do véu, você porá a mesa e, defronte da mesa, no lado sul do tabernáculo, o candelabro, e porá a mesa no lado norte. Fará também para a porta da tenda um reposteiro de estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, obra de bordador. Para esse reposteiro você fará 5 colunas de madeira de acácia e as revestirá de ouro, os seus ganchos serão de ouro, e você fundirá para elas 5 bases de bronze.
Fará também o altar de madeira de acácia, de 5 côvados será o comprimento, e de 5 côvados, a largura, o altar será quadrado, e de 3 côvados, a sua altura. Fará os seus chifres nos seus 4 cantos, os chifres formarão uma só peça com o altar, e você o revestirá de bronze. Fará também os seus recipientes para recolher a cinza, as suas pás, as suas bacias, os seus garfos e os seus braseiros, todos os utensílios do altar você fará de bronze. Fará também para o altar uma grelha de bronze em forma de rede, e nesta rede fará 4 argolas de bronze nos seus 4 cantos. Você a porá debaixo da borda do altar, para que a rede chegue até o meio do altar. Fará também cabos para o altar, cabos de madeira de acácia, e os revestirá de bronze. Os cabos serão passados pelas argolas e estarão dos 2 lados do altar quando este for levado. O altar você fará oco, de tábuas, como lhe foi mostrado no monte, assim o farão. Fará também o pátio do tabernáculo. No lado sul, o pátio terá cortinas de linho fino retorcido, o comprimento de cada lado será de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze, os ganchos das colunas e as suas ligaduras serão de prata. De igual modo, no lado norte, haverá cortinas de 100 côvados de comprimento, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze, os ganchos das colunas e as suas ligaduras serão de prata. Na largura do pátio para o lado oeste, haverá cortinas de 50 côvados, as colunas serão 10, e as suas bases, 10. A largura do pátio para o lado leste será de 50 côvados. As cortinas de um lado da entrada serão de 15 côvados, as suas colunas serão 3, e as suas bases, 3. Do outro lado da entrada, as cortinas serão de 15 côvados, as suas colunas serão 3, e as suas bases, 3. Na porta do pátio, haverá um reposteiro de 20 côvados, de estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, obra de bordador, as suas colunas serão 4, e as suas bases, 4. Todas as colunas ao redor do pátio terão ligaduras de prata, os seus ganchos serão de prata, mas as suas bases serão de bronze. O comprimento do pátio será de 100 côvados, a largura será de 50 em toda a extensão, e a altura será de 5 côvados, as cortinas serão de linho fino retorcido, e as bases das colunas serão de bronze. Todos os utensílios do tabernáculo em todo o seu serviço, todas as suas estacas e todas as estacas do pátio serão de bronze. Ordene aos filhos de Israel que tragam azeite puro de oliveiras, batido, para a iluminação, para que haja uma lâmpada acesa continuamente. No tabernáculo da reunião, fora do véu que está diante do testemunho, Arão e seus filhos as conservarão em ordem, desde a tarde até a manhã, diante do Senhor. Este será um estatuto perpétuo para as gerações dos filhos de Israel. Agora, convido você a entrar em espírito de oração e orar conosco nos motivos que serão citados. Ore pelos pastores fiéis ao seu chamado, bem como suas famílias, que o Senhor esteja cuidando e fortalecendo cada um dele. Ore pelos enfermos de sua igreja, de sua família, de sua amizade. Ore pelos fracos na fé, para que Deus os faça avançar em seus relacionamentos com Deus. Ore para que Deus conceda fé e perseverança à igreja perseguida. Ore pelos missionários que levam a palavra aos lugares onde não temos acesso. Ore por aqueles que estão afastados do Senhor e por aqueles que nunca o aceitaram como Salvador de suas vidas. Agradeça a Deus as bênçãos, o alimento de todo dia, o sustento, o trabalho, o amor dele para com você.
pela sua família, seus irmãos e amigos. Peça a Deus aquilo que você tem desejo em seu coração e que vai contribuir para o avanço do reino de Deus. Ore pelo canal do Pendão Real, bem como o grupo de WhatsApp que permanece ativo. Ore, peça e agradeça. Em nome de Jesus, amém. Pai nosso nos céus, que reina em toda glória, teu reino eterno, autor de toda vida, é justo, perfeito, governa a terra e o céu, para todo o sempre. As gerações te adoram. Louva a Deus na montanha mais alta, louva a Deus até mesmo no vale. Enquanto vida tiver, eu louvarei. Elevo as mãos a ti, porque sobre o trono estás. Elevo as mãos a ti, glorifico o nome teu. Maravilhoso é o amor do Criador. Me guardas, proteges, teus olhos sempre em mim. Me perco, me achas, me livras dos perigos. Redentor bendito, o Filho deu pra salvar. Me limpas, coroas com teu amor e perdão. Que as palavras me sejam ungidas pelo Espírito Consolador, e para todo sempre te louvarei. Elevo as mãos a ti, porque sobre o trono estás. Elevo as mãos a ti, glorifico o nome teu. Maravilhoso é o amor do Criador. Só tu és Deus e Salvador, tu és Senhor e Rei dos Reis. Louva a Deus na montanha mais alta, louva a Deus até mesmo no vale. Enquanto vida tiver, eu louvarei. Elevo as mãos a ti, porque sobre o trono estás. Elevo as mãos a ti, glorifico o nome teu. Elevo as mãos a ti, glorifico o nome teu. Maravilhoso é o amor do Criador. Tão real, firme e forte a brilhar. Bíblia, oração e louvor. Vamos cantar no amor e na paz. Vamos nos encontrar no pendão.